Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 27 de agosto do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. Agora em Mineiros faz 17 graus, a máxima prevista para hoje pode chegar até os 32. A umidade relativa do ar fica entre 27% e 79%. Segundo o Clima Tempo, sem possibilidade de chuva nessa quarta-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Polícia Rodoviária Federal desmantela a quadrilha que furtava pneus de caminhões em Goiás. CPMI do INSS quer ouvir ex-ministros da Previdência de 2015 a 2025. Mais de 240 motociclistas morrem em acidentes de trânsito no primeiro semestre deste ano em Goiás. Presidente da CPMI do INSS descarta convocar irmão de Lula. Exame que vai avaliar os cursos de medicina já tem mais de 100 mil inscritos. Governador Ronaldo Caiado deve se encontrar com presidentes dos tribunais de contas em evento do TCU em Goiânia. A Associação Americana pede que Trump intervenha em venda de plantas de níquel em Goiás para a China. Mota decide incluir PEC da blindagem e fim do foro da pauta da Câmara. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pautou para esta quarta-feira o projeto de lei que muda os prazos de inexigibilidade definidos pela lei da ficha limpa. Na prática, o texto, se aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente Lula, poderá beneficiar políticos como o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e os ex-governadores do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. O projeto de lei tem autoria da deputada federal Dani Cunha, filha do ex-deputado Eduardo Cunha, um dos políticos que poderão ser beneficiados caso a proposta se torne lei. Na prática, o texto estabelece um prazo único de inexigibilidade, 8 anos, contados a partir da data de condenação. Atualmente, a lei da ficha limpa prevê que o político considerado inelegível fica impedido de disputar eleições 8 anos a partir do fim da pena ou do mandato. Além disso, o projeto de lei estabelece um teto máximo de 12 anos de inexigibilidade. Essa mudança significa, por exemplo, que o ex-governador José Roberto Arruda poderá ser beneficiado pela norma e, consequentemente, liberado para concorrer nas eleições de outubro do ano que vem, quando se encerra o prazo de 12 anos contados a partir da primeira condenação colegiada contra ele. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, aberta para investigar fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social, começou seus trabalhos ontem, às 9 da manhã. Entre as primeiras tarefas estão a deliberação de normas de funcionamento do colegiado, votação de requerimentos e as primeiras convocações. Ao abrir a sessão, o presidente do colegiado, Carlos Viana, prometeu uma investigação profunda e apartidária. Logo depois, em consenso entre governistas e oposição, o deputado federal Duarte Júnior foi escolhido para ser o vice-presidente da CPMI. Já o relator da comissão, deputado federal Alfredo Gaspar, disse que será duro e implacável com todos aqueles que cometeram crimes, independentemente de qual governo tenha participado. Na leitura do seu plano de trabalho, Gaspar salientou que as investigações cobrirão 4 governos: Dilma 2, Michel Temer, Jair Bolsonaro e Lula 3. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal determinou na terça-feira que a Câmara preste informações em até 10 dias sobre a tramitação em regime de urgência do chamado PL da adultização, que cria uma espécie de estatuto da criança e do adolescente no âmbito digital. Dino fez a determinação como resposta a um pedido do deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, que pede a anulação do procedimento feito pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, dizendo este que foi um ato ilegal. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 19 de agosto a tramitação em urgência, ou seja, sem passar por comissões, do projeto de lei.
de número 2628, conhecido como PL da adultização. Com isso, o texto foi analisado direto no plenário no dia seguinte e aprovado. Ao acionar o STF, Marcos Pollon alegou que a aprovação simbólica da urgência foi ilegal. CPMI do INSS quer ouvir ex-ministros da Previdência de 2015 a 2025. Quem vai trazer em detalhes essa matéria é Priscila Manzenotti. Foi a primeira reunião de trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS e os deputados e senadores aprovaram mais de 30 requerimentos para ouvir autoridades. Entre eles, os ex-ministros da Previdência Eduardo Gabas, do governo Dilma Rousseff, José Carlos Oliveira, do governo Bolsonaro, e Carlos Lupe, que foi ministro já neste terceiro mandato do presidente Lula. A CPI Mista também aprovou a convocação dos ex-presidentes do Dataprev e do INSS, além de ex-diretores de benefícios da instituição, também de 2015 até 2025. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado pelo Ministério Público Federal como uma das figuras centrais do esquema, e o empresário Maurício Camisotti também serão ouvidos pela CPI. Antes da aprovação dos requerimentos, o relator, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, apresentou o plano de trabalho. As investigações, segundo o relator, devem abranger 4 governos: Dilma Rousseff, mandato 2, Michel Temer, Jair Bolsonaro e Lula no mandato atual. E serão 6 eixos de investigação: mapeamento do esquema, responsabilização dos envolvidos, caminho do dinheiro, impacto nas vítimas e nos cofres públicos e mecanismos de controle e medidas preventivas. Previsão de entrega do relatório final, 28 de março do ano que vem. Isso porque o recesso parlamentar vai interromper o andamento dos trabalhos. Alfredo Gaspar prometeu isenção. Aqui no meu relatório não haverá protegidos nem perseguidos. Eu estarei aqui para cumprir o rito da investigação. Quem meteu a mão no dinheiro do povo sofrido brasileiro não perguntou a mim se era conveniente. Também ninguém vai ter o direito de dizer, olha, poupa fulano ou persegue cicrano. O esquema de descontos indevidos pelo INSS foi descoberto a partir de uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União ainda em abril deste ano. Desde então, os descontos feitos em folha por entidades associativas estão suspensos. O próprio governo determinou a abertura de investigação e a criação de uma força-tarefa para restituir os valores. De lá para cá, quase 2 milhões de aposentados e pensionistas já tiveram a emissão do ressarcimento feita. A devolução começou em julho e já passa de R$1 bilhão pagos de forma integral e com correção da inflação. É sempre bom lembrar que não há um prazo para pedir esse ressarcimento. Quem ainda não fez isso, é só entrar no aplicativo Meu INSS ou ir a uma agência dos Correios. O serviço é de graça e o dinheiro entra na conta em 3 dias. Para essa devolução, a Advocacia Geral da União conseguiu o bloqueio de mais de R$2,5 bilhões em bens e ativos financeiros de associações, empresas e pessoas físicas investigadas por suspeita de fraude contra os aposentados e pensionistas. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Manzenotti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. O vereador Luan Alves, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Goiânia, anunciou ontem que abriu mão dos cargos e indicações que possuía na prefeitura. A decisão foi tomada após a orientação do seu líder político, deputado estadual Clécio Alves, crítico da gestão Sandro Mabel. Ele rejeitou que esteja a caminho da oposição. A manifestação ocorre no auge da crise provocada pela instalação da Comissão Especial de Inquérito da Limpa Gin, instaurada a contragosto do Paço Municipal e que já provocou fissuras entre vereadores da base. Luan Alves ressaltou que a sua decisão não significa adesão à oposição. De acordo com ele, a medida tem caráter de coerência política diante da posição de Clécio Alves, mas não implica rompimento imediato com a base de Mabel na Câmara. Uma transação de $500 milhões envolvendo uma planta de níquel da Anglo American, localizada em Barro Alto, no norte aqui de Goiás, colocou o estado no centro de uma disputa geopolítica entre China, Europa e Brasil. A operação revelada pelo jornal Folha de São Paulo marcou a entrada da estatal chinesa MMG no mercado brasileiro com a compra da unidade de Barro Alto, outra planta em Niquelândia e 2 projetos adicionais em desenvolvimento no Pará e no Mato Grosso. O caso provocou uma reação imediata da europeia Corex Holding,
Holding, controlada pelo bilionário turco Robert Yüksel, que também disputava os ativos brasileiros. A empresa afirma ter oferecido quase o dobro do valor pago pela MMG e agora aciona autoridades na Comissão Europeia e no Conselho Administrativo de Defesa Econômica no Brasil, alegando concentração de mercado e risco à segurança de suprimento da União Europeia. A movimentação aumenta o domínio chinês sobre o níquel global, mineral considerado vital para a transição energética. A Corex calcula que, com a compra da MMG, mais de 60% da oferta mundial esteja sob controle de empresas ligadas a Pequim. O caso agora está em avaliação na Europa. 2 homens foram presos na manhã de ontem em Aparecida de Goiânia, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtar rodas e pneus de caminhões em postos de combustíveis. A prisão aconteceu por volta das 10h30, no quilômetro 516 da BR-153, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. As investigações tiveram início após registros de furtos ocorridos no dia 18 de agosto nas cidades de Uruaçu e São Luís do Norte, quando testemunhas relataram a participação de um caminhão vermelho no transporte do material furtado. Desde então, a Polícia Rodoviária passou a monitorar um caminhão Mercedes-Benz que aparecia em imagens de segurança dos locais. O veículo era utilizado como suporte logístico, transportando a carga ilícita após os furtos. No momento da abordagem, um dos suspeitos de 31 anos foi encontrado escondido em uma rede sob a carroceria. O outro, de 30 anos, dormia na cabine. O homem que se apresentou como motorista afirmou que o caminhão estava vazio, mas a versão foi desmentida logo após vistoria. No compartimento de carga, os policiais localizaram 22 conjuntos de rodas e pneus de caminhões. Parte da carga foi reconhecida como pertencente a um caminhoneiro vítima de furto horas antes em Rio Verde, aqui no sudoeste goiano, onde 8 rodas e pneus haviam sido levados. Ambos os presos possuem antecedentes pelo mesmo crime e já haviam sido detidos pela PRF no Tocantins em 2025, também por furto de rodas de caminhão. Os homens foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Aparecida de Goiânia, junto com o caminhão e o material apreendido. 6h46, mais de 240 motociclistas morrem em acidentes de trânsito no primeiro semestre deste ano aqui em Goiás. Quem nos traz detalhes dessa triste estatística é José Bonfim. De janeiro a junho de 2025, 243 motociclistas morreram em acidentes de trânsito em Goiás. O número representa 40% do total de mortes em acidentes no estado. Entre 2023 e 2024, foram 1.205 mortes. Os dados foram divulgados pelo Detran Goiás. O levantamento ainda aponta que os hospitais de urgências do estado gastam, em média, durante um semestre, R$4 milhões em assistência às vítimas de acidentes. Só o GOL em Goiânia atendeu mais de 2.000 pessoas nos primeiros 6 meses deste ano. O Marcelo Nunes é uma dessas vítimas. Ele tinha 15 anos quando sofreu um acidente. Ele fraturou a coluna vertebral e desde então são 12 anos de reabilitação para recuperar os movimentos do corpo. Olha, o recado que eu dou é tomar bastante cuidado. Se estiver dirigindo, sentir sono, pare, não insista, descansa. Deixe para outro dia, mesmo que tenha uma obrigação sua, mas se você não está bem para dirigir, se você está com sono, não vai não, cara. Você vê, eu estou aqui numa cadeira de roda, é uma coisa que eu poderia ter evitado, né? Na primeira vez que eu já percebi o sono, eu poderia ter parado, porém continuei, deu no que deu. Então, o recado que eu dou é, se não estiver bem para dirigir, não inventa, não tente, para, aguarda outro momento. O excesso de velocidade é a maior causa de acidentes. A infração também representa 60% das multas aplicadas. Somente nos primeiros 6 meses deste ano, foram 1.300.000 infrações. De acordo com o presidente do Detran Goiás, Waldir Soares, a fiscalização será ampliada. Policiais militares vão passar por treinamento para auxiliar as equipes de trânsito. Já tem uma portaria do comandante-geral da PM, trazendo de cada batalhão do estado 4 policiais que vão se especializar na área de trânsito para poder levar para todo o estado de Goiás as operações. Essas operações serão de fiscalização de trânsito e o Detran está cedendo, né, fazendo a doação de motocicletas 800 cilindradas para a PM, e o Detran também vai ajudar a aparelhar as GCMs e as agências de trânsito com motocicletas para que a gente consiga aumentar a fiscalização e permitir que os municípios intensifiquem essa ação. Porque a pretensão nossa é liberar 70% de atendimento nos hospitais para as demais especialidades e reduzir o número de mortes. Com o objetivo de reduzir a violência no trânsito, uma campanha será iniciada nos próximos dias.
A ação faz parte da Semana Nacional do Trânsito, celebrada em todo o país no mês de setembro. José Bonfim, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora, 6h48. A seleção brasileira garantiu a liderança do Grupo C no Mundial de Vôlei Feminino, disputado na Tailândia. A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães derrotou ontem o time de Porto Rico por 3-0, parciais de 25-19, 25-13 e 25-18. Com o resultado, o Brasil avançou na primeira colocação da chave com 8 pontos de 9 acessíveis. A equipe verde-amarela aguarda para conhecer o adversário na fase de oitavas de final do Mundial. Quem sair derrotado do jogo entre China e República Dominicana hoje encara a seleção brasileira. E o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, e seus representantes acompanham de perto um julgamento que acontece na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que analisa se o ato de um jogador de futebol tomar cartão para obter lucro em apostas esportivas configura manipulação de resultado. O caso em análise no plenário virtual desde o último dia 8 de agosto é o do lateral Igor Cariús, acusado de manipulação em jogos do Campeonato Brasileiro de 2022, quando ele ainda atuava pelo Cuiabá. O atleta foi alvo do Ministério Público do Estado de Goiás na operação penalidade máxima e ficou afastado dos gramados por 1 ano por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O jogador aceitou receber R$30 mil para tomar um cartão amarelo. A defesa de Igor Cariús alega que não houve intenção de manipular o resultado, mas apenas o objetivo de obter lucro em apostas esportivas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A terça-feira chegou ao fim com preços internacionais do milho futuro, contabilizando movimentações negativas na Bolsa de Chicago. De acordo com a análise da Agroinvest, o principal fator de pressão no pregão de ontem foi a forte queda registrada pelo óleo de soja, já que um biodiesel mais barato nos Estados Unidos é negativo para o etanol do milho. Do outro lado da balança, as exportações de milho norte-americano seguem surpreendendo, com o acumulado da temporada 25-26, registrando o dobro do ano passado para esse mesmo período, conforme reportado pelo Departamento de Agricultura americano. Na Bolsa Brasileira, os preços futuros do milho finalizaram o pregão da terça-feira com movimentações pequenas e em campo misto, com os primeiros vencimentos apresentando ganhos moderados. Segundo a análise da Agroinvest, o mercado segue de olho no ritmo das exportações e nos preços que continuam firmes no spot, diante da demanda aquecida pelas usinas de etanol e a pouca vontade dos produtores em participarem do mercado. Para o consultor em agronegócio da Terra Agronegócio, Zênio Fernandes, o produtor brasileiro neste momento tem mais interesse em comercializar soja do que avançar com as vendas de milho. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, 6h51. Daqui a pouco, mais informações aqui no Jornal Verde Vale, também intervalo comercial. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa aqui bem rapidinho. Se você está pensando em fazer seguro residencial da sua empresa, seguro de vida, do seu veículo, dá uma ligada lá na Convida Corretora de Seguros, 996761122. Eles fazem o seu orçamento e você dorme tranquilo. Na H5 Auto Center você encontra pneus multimarcas, manutenção em suspensão, direção, freios, embreagem e muito mais para o seu veículo, lá na Avenida Antônio Carlos Paniago. Se o seu gás acabar aí na sua casa, já anota o telefone 3661-2002 e ligue lá no Gás Rocha Farias. Eles atendem inclusive nos domingos e feriados. Troca de óculos ou óculos novos é lá na Óticas Carol, que é a maior rede de óticas do Brasil. Mais de 1.600 lojas, os melhores preços de armação e lente. E lá os seus óculos ficam prontos a partir de 5 minutos. Na Casa das Iscas, você encontra de tudo para pesca, camping e material de mergulho. Venda e manutenção de espingardas de pressão, autorizada em vendas de armas e munição. Faça manutenção da sua arma com quem é credenciado. Fale com o amigo Bianco. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. A Gazeta do Povo está noticiando que há uma conversa de fazer um acordo, acho que o governo, claro, é o governo que está propondo esse acordo, de deixar fora o irmão do Lula na comissão parlamentar mista de inquérito que investiga o cruel roubo a 3.200.000 idosos, pensionistas e aposentados do INSS, passando de 6 bilhões de reais. Roubaram muito de muitos. Parodiando Churchill, nunca roubaram tanto de tantos.
como aqui no Brasil. E a comissão de inquérito é para investigar quais as pessoas, claro que não foi uma só, no governo, que facilitaram as coisas e quem foram os beneficiários, quem ficou com dinheiro. E ainda estão querendo que a Previdência pague. Não, tem que pegar de volta esse dinheiro. E aí, para blindar Lula, para não chegar no irmão de Lula. O que significa isso? Para blindar Lula, então não pode chegar ninguém do governo Lula, porque Lula é responsável pelas pessoas que operam no seu governo, não? Então não vai chegar a nada. Se é para blindar, bom, de certo, vão blindar também os sindicatos, porque os Lula e sindicatos são ligados desde sempre. Lula continua sendo um líder sindical e age na presidência da República como ele estivesse presidindo um sindicato. Agora mesmo, eu já falei nisso, esse chapeuzinho azul ficou ridículo, ficou parecendo a reunião ministerial, ficou parecendo a escolinha do professor Raimundo, mas muito mais engraçada. Comparável, e foi cópia, foi plágio do Maduro. O Maduro chamou os velhinhos lá, botou um uniforme nos velhinhos, um chapéu para fingir de guarda bolivariana para defender a Venezuela de Trump. Ficou ridículo. E mais ridículo ainda a gente aqui. É uma vergonha alheia, né, que a gente sente. Bom, mas enfim. Então é melhor fechar a CPI. Se é para isso, fecha a CPI. E se fizerem acordo, eu recomendo aos eleitores dispensarem essas pessoas que fizeram acordo na eleição do ano que vem. Porque aí não vale mais nada. Ainda bem que resta uma esperança. Porque o inquérito da Polícia Federal, né, havia sido requisitado por Dias Toffoli, que fora advogado de Lula, advogado-geral da União, advogado do PT. Estavam com os inquéritos todos desde junho, 10 de junho, se não me engano. E aí parou a investigação. Mas aí a Procuradoria-Geral da República disse, olha, não dá. Aí fizeram um sorteio, caiu em quem? O relator André Mendonça, o homem que gostaria que o Supremo voltasse ao trilho constitucional, né, conforme ele manifestou naquele discurso da Lide lá no Rio de Janeiro. Então, se for para fazer acordo lá, que façam um acordo e não se reelejam jamais, né, se alguém fizer acordo. E aí vamos ficar lá no Supremo para saber qual o fim que vai ser dado a isso que nos deu a força de ser o país em que nunca tantos roubaram tanto de tantos. Bom, eu fiquei sabendo que Angra 3... cujo projeto é de 1970, teve a pedra fundamental lançada por outro governo Lula lá atrás. Está com 65% da obra pronto, mas sem futuro neste governo Lula. O presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Atividades Nucleares, Celso Cunha, perdeu a esperança. Ele disse, já devemos preparar o setor para o próximo governo, porque neste já não se dá partida a nada. Gente, é a fraqueza brasileira. A gente tem fraqueza tecnológica, fraqueza de energia nuclear, fraqueza militar. Nenhum país se torna potência sem força militar, sem ter força dissuasória. O que fazer da nossa Amazônia se a gente não ocupá-la com os pés dos brasileiros, como se ocupou o Centro-Oeste, depois de Brasília, em consequência de Brasília? O nosso mar, a nossa Amazônia Azul, o nosso espaço aéreo imenso e o nosso território. É ausência de estrategistas, de estadistas. Por isso mesmo que a gente não tem um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e não tem trilhos, por falta de estrategistas. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h05, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou na tarde de ontem o reforço do policiamento na casa do ex-presidente Bolsonaro. Moraes concordou com a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que entendeu haver risco de fuga do ex-presidente. Moraes determinou à Polícia Penal do Distrito Federal que proceda ao monitoramento em tempo integral das medidas cautelares impostas a Bolsonaro, com destacamento de equipes para monitoramento em tempo real do endereço residencial do réu, onde ele cumpre a prisão domiciliar.
Na decisão, Moraes determina ainda que o monitoramento realizado pelas equipes da Polícia Penal do Distrito Federal deverá evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança. Os pais dos adolescentes de 17 anos que planejavam um massacre em uma escola no Distrito Federal optaram pelo tratamento psiquiátrico dos filhos após terem ciência dos planos dos dois. O caso chegou a eles depois das intenções e as atitudes suspeitas terem sido expostas em contas do Instagram. A escola também ficou sabendo dos planos por meio dessas publicações. Os dois jovens propagavam discursos de ódio contra mulheres, negros e gays, além de fazer apologia ao nazismo por meio de um site criado por eles mesmos. Além de utilizar a plataforma para compartilhar planos macabros, os adolescentes utilizavam o TikTok para impulsionar os vídeos com marketing para aumentar o alcance do site. Algumas contas chegaram a ser banidas pela rede social justamente pelo discurso de ódio. E o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, que vai investigar a fraude no Instituto, Carlos Viana, disse que não há previsão para a convocação do sindicalista Frei Chico, irmão do presidente Lula, e que o colegiado só irá convocar pessoas que tenham configurado o seu beneficiamento nas fraudes bilionárias. José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. Segundo as investigações da Polícia Federal, a entidade arrecadou 259 milhões de reais em descontos ilegais. A convocação era articulada pela oposição ligada ao ex-presidente Bolsonaro, mas foi descartada por Viana. Frei Chico não foi alvo das operações da Polícia Federal sobre os descontos até o momento. O exame que vai avaliar os cursos de medicina já tem mais de 100 mil inscritos e quem vai trazer os dados é a Fabiola Altran. O exame que vai avaliar os cursos de medicina chega a 105 mil inscritos. Desse total, 96.635 participantes estão confirmados após o pagamento da taxa. Quase 40 mil são estudantes que concluem medicina este ano. A participação no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica é obrigatória. O ENAMED vai ser anual. O objetivo é analisar e monitorar a qualidade dos cursos de medicina nos próximos anos. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a maioria dos candidatos já são formados em medicina. Nesse caso, o interesse dos participantes é usar o resultado da prova para concorrer nos processos seletivos de residência médica de acesso direto no Exame Nacional de Residência. O ENAMED será aplicado em 19 de outubro em 225 municípios. Os conteúdos que serão abordados são ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade e saúde coletiva e saúde mental. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. Na próxima quinta-feira, amanhã, portanto, acontece em Goiânia o evento Diálogo Público, Encontro de Ideias e Soluções, promovida pelo Tribunal de Contas da União. Com presença confirmada, o governador Ronaldo Caiado vai participar da cerimônia de abertura ao lado do presidente do TCU, ministro Vital do Rego. Também estão confirmados na abertura do evento os presidentes do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Helder Valim, e do Tribunal de Contas dos municípios de Goiás, Joaquim de Castro. O evento vai acontecer a partir das 8 da manhã na sede do TCE no setor Jaó e terá como foco o debate sobre a qualificação de administradores e servidores municipais e no compartilhamento de boas práticas de gestão. Ainda pela manhã está prevista uma palestra do diretor de Transferências e Parcerias da União, do Ministério da Gestão e da Inovação, Hugo Carvalho Marques, sobre captação de recursos federais. No dia seguinte, sexta-feira, está prevista uma oficina sobre contratações e prestação de contas. E o Instituto Americano de Ferro e Aço solicitou ao governo Donald Trump que intervenha na venda de plantas de níquel do Brasil da Anglo American para a chinesa MMG, braço da estatal chinesa Minetal Corporation. Segundo a associação, a transação daria à China influência direta sobre grande parte das reservas internacionais do metal, aumentando vulnerabilidades na cadeia de suprimentos global. Em carta ao escritório do representante do comércio dos Estados Unidos, o ICE argumentou que é essencial que o governo brasileiro explore alternativas que preservem a propriedade orientada pelo mercado desses ativos estratégicos e que garantam que o acesso futuro ao níquel continue aberto e justo. A manifestação da associação
foi protocolada no dia 18 de agosto no âmbito da investigação comercial aberta pela administração Trump contra o Brasil. A Anglo American decidiu vender neste ano sua planta de níquel em Barro Alto para a MMG. Além dessa unidade, foram negociadas a planta em Niquelândia e 2 projetos de exploração no Pará e em Mato Grosso. O negócio está avaliado em $500 milhões, algo em torno de 2,7 bilhões de reais, e marca a entrada da China no mercado brasileiro de níquel, insumo estratégico para a transição energética. E o governo de Goiás anuncia unidades prisionais adaptadas para mulheres. Quem vai falar sobre essa novidade é a Eliara Sala. A Polícia Penal de Goiás publicou o primeiro plano estadual de atenção às mulheres privadas de liberdade egressas no sistema prisional. Esse documento prevê diretrizes para levar mais dignidade ao cumprimento da pena, com o objetivo de garantir os direitos humanos a essas mulheres. Atualmente, Goiás tem 9 unidades prisionais femininas, sendo que apenas uma é mista, a Casa de Prisão Provisória do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. As outras são exclusivamente para as mulheres. Ao todo, essas 9 unidades prisionais possuem uma capacidade para 707 mulheres privadas de liberdade e atualmente custodiam 717 mulheres, sendo 332 em regime provisório e 384 em regime fechado. O diretor-geral da Polícia Penal do Estado de Goiás, Josimar Pires, explicou que o Plano Estadual de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade, válido até 2027, é uma iniciativa da Diretoria-Geral da Polícia Penal, que visa ampliar os atendimentos e cuidados voltado ao público feminino nos presídios goianos. Segundo ele, embora o número de mulheres presas no estado seja significativamente menor do que o de homens, cerca de 700 mulheres, frente a uma população masculina de aproximadamente 17 mil, essas mulheres enfrentam questões específicas que exigem atenção diferenciada. É certo que o número de mulheres presas no estado de Goiás, ele é drasticamente menor do que o número de homens presos. Então, hoje no estado nós temos cerca de 700 mulheres recolhidas nos presídios goianos, ao cabo que a população masculina é de cerca de 17 mil. No entanto, essas mulheres presas, elas sofrem com algumas questões relacionadas ao público feminino que carecem, então, dessa atenção por parte do Estado. Haja vista que muitas delas, ao serem presas, acabam sendo abandonadas na prisão por familiares, por seus companheiros, etc. O plano foi recentemente aprovado e apresentado à Secretaria Nacional de Políticas Penais e está em processo de implantação. Entre as ações previstas está a continuidade da separação das unidades prisionais por gênero. Além disso, o plano prevê um programa de reestruturação física dessas unidades, com reformas e ampliações que começam no próximo mês. Uma das ações já realizadas foi a ampliação das unidades no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, que passa a receber cerca de 250 mulheres em estrutura adaptada às especialidades do público feminino, incluindo espaços de saúde, convívio e cuidado com crianças. Outro ponto abordado pelo diretor-geral da Polícia Penal de Goiás, Josimar Pires, é a atenção à população LGBTQIAPN+, especialmente as mulheres trans privadas de liberdade. Josimar Pires destaca que Goiás tem se posicionado de forma pioneira ao criar 2 unidades prisionais específicas para o público LGBT, localizadas em Goianápolis e Araçu. O objetivo é que essas pessoas tenham seus direitos fundamentais garantidos e, ao mesmo tempo, possam cumprir as suas penas, né, haja vista que foram condenados, estão ali aguardando algum tipo de andamento dos seus processos. Então, o Estado de Goiás tem essas 2 unidades que são específicas. Não são alas dentro de unidades masculinas, repito, são unidades específicas, né? Assim como as unidades femininas. Então, também já é um grande avanço. As unidades foram iniciadas esse ano, então tivemos a inauguração e início das operações esse ano. A reinserção social também é foco do plano. A intenção é oferecer oportunidades de qualificação para que, ao deixarem o sistema prisional, essas mulheres tenham condições de reconstruir as vidas. A Diretoria-Geral da Polícia Penal vai fazer o acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações realizadas, através de informações e evidências prestadas pelas unidades prisionais femininas. O monitoramento também vai ser feito através de reuniões de videoconferências que serão agendadas em no mínimo 4 por ano, pelo Comitê Gestor. Eliara Sala, CBN, Goiânia.
Jornal Verde Vale. Esportes. 7h16. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anunciou nesta terça-feira que a seleção brasileira fará 2 amistosos em outubro diante da Coreia do Sul e do Japão, parte do calendário de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Primeiro compromisso será contra os sul-coreanos no dia 10, às 8 da manhã, em Seul. 4 dias depois, no dia 14, a equipe comandada por Ancelotti encara os japoneses em Tóquio, às 7h30 da manhã de Brasília. De acordo ainda com o coordenador executivo das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, os confrontos marcam a estratégia da comissão técnica de testar a equipe contra diferentes estilos de jogos. Além dos jogos de outubro, Caetano confirmou que o planejamento prevê enfrentar seleções africanas em novembro e rivais europeus de peso ao longo de 2026. Antes dos amistosos na Ásia, o Brasil ainda cumpre 2 partidas pelas eliminatórias da Copa. Encara o Chile agora no dia 4 de setembro no Maracanã e a Bolívia no dia 9 em El Alto. E a impiedosa goleada de 8-0 do Flamengo em cima do Vitória, maior da história do Campeonato Brasileiro no sistema de pontos corridos, causou a demissão do técnico Fábio Carille, que deixou o comando do clube baiano depois de apenas 9 jogos e 1 vitória. Essa foi a 15ª demissão de um treinador na atual edição do Brasileirão. Das 15, 2 foram do próprio Carille. Além do Leão Baiano, ele também já havia sido desligado do comando técnico do Vasco, time pelo qual iniciou a competição nacional. Dos 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro desse ano, apenas 8 ainda não mudaram seu treinador. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, os 4 primeiros colocados na tabela de classificação, além de Internacional, Red Bull Bragantino, Mirassol e Ceará. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Olha, a Justiça Federal de Brasília concedeu liminar nesta última segunda-feira que suspende a decisão do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sobre a moratória da soja. Com isso, o acordo continua em vigor até o julgamento do recurso administrativo. Além disso, a previsão de multa por descumprimento foi suspensa. O acordo firmado há quase 2 décadas impede que grandes trades e exportadoras comprem soja produzida em áreas desmatadas da Amazônia Legal após 2008. Embora a legislação permita o corte em determinadas condições, a moratória busca frear o desmatamento e reforçar práticas ambientais sustentáveis. As tradings defendem que a moratória ajudou a reduzir o desmatamento e protege a imagem ambiental do Brasil no exterior. Por outro lado, produtores de soja afirmam que o acordo limita a livre iniciativa e tem caráter anticoncorrencial. A decisão afeta a Abiov, a ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, e mais de 30 empresas de exportação. Com a liminar, o acordo continua a impedir a compra de soja de áreas desmatadas, mantendo a credibilidade ambiental do Brasil e oferecendo previsibilidade ao setor. E ainda falando da soja, safra 2025-26, os produtores apostam em eficiência para produzir melhor na safra que vem. Vamos saber dos detalhes dessa estratégia com a Priscila Mendes. Com o início da temporada de chuvas e a chegada da primavera, os agricultores brasileiros se preparam para a safra de soja 2025 e, para isso, os produtores precisam ficar atentos, como a escolha das sementes, o preparo do solo e outros fatores importantes para a produtividade. Chayane Piovesan, gerente de território de vendas da BASF, Soluções para a Agricultura, destaca a importância de estratégia eficiente que garanta maior potencial produtivo para a lavoura. Condições ideais de solo e clima influenciam no estabelecimento da lavoura, garantindo um bom arranque inicial, plantas mais vigorosas e uniformes, facilitando o manejo e aumentando o potencial produtivo. Além de maior resistência a pragas e doenças, plantas bem desenvolvidas desde o início são mais resistentes a estresses bióticos e abióticos e, por consequência, reduzem perdas. Para a safra de soja 2025-26 no Brasil, há diferentes estimativas de produção, variando de 173 milhões de toneladas a 180 milhões de toneladas, com um crescimento bastante impulsionado pelo aumento da área plantada e também dos avanços tecnológicos. Hiroyuki Oi, agricultor em Itapetininga, em São Paulo, alcançou a média de 119 sacas por hectare e vencedor da safra 2023-24 na região sudeste do Comitê Estratégico Soja Brasil 2025, fala sobre as práticas de manejo adotadas que podem ser aplicadas por outros produtores. O que eu diria, trabalhar muito forte no planejamento, trabalhar muito forte com uma equipe boa
e sempre está cercado das melhores ferramentas, sempre está perto aí de um time de técnicos em volta, né? Quer com consultoria, quer com o pessoal da empresa, para trabalhar muito firme, né? As escolhas que a gente faz de produto, de portfólio e tudo mais. As escolhas vão definir o resultado lá na frente. Então é importante fazer escolhas boas e melhorar cada vez mais o operacional em campo. No mercado internacional, os embarques de soja estão estimados em 112 milhões de toneladas, enquanto o consumo interno pode atingir 63 milhões. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h21. O presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu concluir na pauta de votações dessa semana 2 propostas de emenda à Constituição que reforçam a blindagem de parlamentares. A chamada PEC da blindagem e a PEC do fim do foro privilegiado. A PEC da blindagem, que chegou a ser discutida em 2021 com o apoio do então presidente da Casa, Arthur Lira, prevê aval do Legislativo para ações contra congressistas e limita as situações em que eles podem ser presos, restringindo a punição a casos de flagrante ou crimes inafiançáveis. O relator designado por Mota é o deputado Lafayette de Andrada. A proposta original foi apresentada em 2021 pelo então deputado Celso Sabino, hoje ministro do Turismo, e o texto final deve ser entregue ainda hoje. Na prática, a PEC busca restringir decisões judiciais contra parlamentares. Além das restrições às prisões, prevê que deputados e senadores não sejam afastados do mandato por determinação de magistrados. Também amplia a imunidade sobre palavras, opiniões e votos, blindando parlamentares contra responsabilizações civis ou criminais. Estabelece que medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar, dependam da confirmação do plenário do STF para terem validade. A PEC do fim do foro, que tramita em paralelo, tem como objetivo acabar com a prerrogativa de parlamentares serem julgados exclusivamente por tribunais superiores, restringindo o foro privilegiado a situações específicas. E a Anvisa vai priorizar a análise de genéricos de Ozempic para evitar desabastecimento do remédio com o fim das patentes. Quem traz os detalhes é Fabio Lautran. Genéricos ou similares de Ozempic vão ter prioridade na análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa publicou um edital de chamamento com a definição das empresas que pediram registro de remédios à base de semaglutida e que terão prioridade. Esse é o princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, mas também estão na lista remédios com liraglutida do Saxenda. São medicamentos usados para diabetes e obesidade. No caso da liraglutida, a patente foi encerrada em março e a do Ozempic termina em março do ano que vem. A comercialização de novas versões só pode ocorrer após o término da patente. Por isso, a Anvisa quer acelerar a análise dos produtos para garantir o abastecimento no mercado nacional. O Ministério da Saúde destacou que quer internalizar as tecnologias para a fabricação própria. A proposta da pasta é que o Brasil produza 70% da necessidade nacional de medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos. Hoje, esse índice está em 42%. Da Rádio 2, Fabio Lautran. Agora, 7h24, chegando ao fim aqui do segundo bloco, no terceiro bloco, né? Daqui a pouquinho tem as notícias locais, as informações da Polícia Militar, bombeiros. Você fica sabendo de tudo que aconteceu aqui em Mineiros nas últimas 24 horas. Mas olha, deixa eu te falar aqui, te dar uma dica, né, sobre a sua casa, né, você dona de casa. Se o seu gás acabar aí na sua casa, já fica com o telefone anotado, viu? É o 3661-2002, lá no Gás Rocha Farias. Eles atendem em domingos e feriados e o melhor atendimento e a melhor agilidade aqui da cidade. Lá na H5 Auto Center você encontra pneus multimarcas, manutenção em suspensão, direção, freios, embreagem e muitos outros serviços, né? O melhor atendimento só lá na H5 Auto Center você leva o seu veículo para dar aquela manutenção. Troca de óculos, né? Óculos novos, lá na Óticas Carol, que é a maior rede de óticas do Brasil. São mais de 1.600 lojas. E lá na Casa das Iscas você encontra de tudo para pesca, camping e material de mergulho. Venda e manutenção de espingardas de pressão e muito mais lá no centro de Mineiros, na Casa das Iscas.
Seguros é na Convida Corretora de Seguros, né? Você faz lá o seu orçamento e dorme tranquilo, sem precisar se preocupar com as adversidades do dia a dia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 7h26. Estamos indo para o terceiro bloco, onde você vai participar conosco efetivamente do programa ao vivo aqui através do nosso quadro A Voz do Cidadão. Já está liberado para você o nosso WhatsApp 996236881, 996236881 e claro também espaço para as nossas notícias locais. Homem invade residência e agride mulher aqui em Mineiros. Uma câmera de segurança foi furtada em uma residência no Nossa Senhora Aparecida. Furto em construção é registrado no Residencial Santa Maria. Você vai saber dos detalhes destas e outras notícias, além, claro, da sua participação logo após o intervalo comercial. A gente espera por você. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h34, de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale desta quarta-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o plenário da casa vai votar hoje, quarta-feira, o projeto de lei que combate a chamada adultização de crianças e adolescentes. Após a oposição chegar a um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, na última semana, a expectativa é que a aprovação do texto pelos senadores seja feita sem dificuldades. A relatoria do projeto na casa será feita pelo senador Flávio Arns, que também teve essa função quando o texto foi analisado pela primeira vez. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, havia afirmado que essa era a prioridade do Planalto no Congresso para a semana. O texto volta ao Senado por ter sofrido modificações dos deputados em relação à versão original. O debate sobre o projeto ganhou destaque nacional após a repercussão do vídeo do influenciador Felca, que levantou discussões sobre a exposição precoce de crianças e adolescentes nas redes sociais. E cresce o número de famílias brasileiras que pagam aluguel. Quem vai trazer esse levantamento é a Milena Abreu. Mais famílias estão pagando aluguel no Brasil. Entre 2016 e 2024, mais de 5 milhões de famílias passaram a pagar aluguel. É o que mostram os dados recém-divulgados do IBGE. No ano passado, o Brasil tinha 77 milhões e 300 mil residências, sendo 23% delas alugadas. Em números brutos, são cerca de 17 milhões e 800 mil famílias vivendo de aluguel. Em 2016, para comparação, o número de domicílios alugados era de 12 milhões e 300 mil, ou seja, 5 milhões e 600 mil residências alugadas a mais entre um ano e outro. Ainda de acordo com os dados do IBGE, a maior parte dos domicílios do país, 61,6%, algo em torno de 47 milhões e 700 mil unidades eram próprias e já pagas no ano passado. E 6%, cerca de 47 milhões e 700 mil, eram próprias, porém em financiamento. O Instituto aponta que de 2016 para 2024 houve uma redução contínua de domicílios próprios, principalmente entre os já pagos, cujo percentual caiu de 66,8% para 61,6%. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Bombeiros. 7h36, a gente chega trazendo para você o Corpo de Bombeiros, né, com seus relatos dessas últimas 24 horas. Você fica sabendo de tudo que aconteceu aqui na nossa cidade. O Corpo de Bombeiros realizou um total de 12 atendimentos nessas últimas 24 horas. E entre eles, o destaque aí do dia ficou por conta, né, de um atendimento a uma queda da própria altura. Aconteceu por volta das 13h30, né, 1h30 da tarde, a guarnição de resgate foi acionada ali na Rua Alves, lá no setor Leontino, para atender a essa ocorrência de queda da própria altura. Já no local, a guarnição se deparou com a vítima, né, que era um homem ali de 64 anos, e segundo informações, ele teria tido um mal súbito e depois sofreu uma queda na sua própria residência. A vítima relatou que estava com náuseas e vômitos. Diante dos fatos, foram realizados os primeiros socorros e depois a vítima foi transportada para a UPA, onde ficou sob cuidados
da equipe médica de plantão.